Olá, bem-vindos a mais um mergulho. Hoje a gente vai fundo numa figura, assim, muito intrigante da filosofia antiga, Diógenes de Sinope. Ah, Diógenes, o cínico original, né? Nascido lá por volta de 412 a.C. Exato. E a nossa fonte aqui foca bastante na vida dele, no pensamento, uma figura bem excêntrica. Totalmente. E a nossa missão aqui é tentar entender, né? Quem foi esse cara? Por que ele vivia daquele jeito tão radical, tão na miséria mesmo? Rejeitando tudo praticamente. Qual era a filosofia por trás disso? Essa coisa de viver segundo a natureza, rejeitar as convenções. E tem o apelido dele, né? O cão. Sim, cão em grego, daí vem cínico. E o curioso é que ele assumiu o apelido, sabe? Ele gostava? Que estranho. Talvez por viver sem vergonha das necessidades, como um cachorro mesmo, ou por se ver como um guardião da verdade contra a hipocrisia da época. Faz sentido. Mas olha, o cinismo mesmo começou com Antístenes, que foi aluno de Sócrates. Só que Diógenes, ele levou tudo ao extremo. A ideia central era essa: a virtude, a felicidade, só se alcança vivendo conforme a natureza. E o que seria essa natureza para ele? Bom, para ele significava basicamente jogar fora os desejos por coisas que a sociedade valorizava demais. Tipo riqueza, poder, fama. As convenções sociais, né? Exatamente. Ele via tudo isso como ilusão, sabe? Coisas que prendem a gente, que tiram a liberdade de verdade. Tá, mas viver conforme a natureza, na prática dele, era bem chocante, né? O estilo de vida era extremo. Nossa, muito! Imagina, dormir num barril ou numa ânfora, um pote de barro gigante no meio da praça pública de Atenas. E não ter quase nada de bens materiais. Isso, e ainda tem a famosa história dele andando de dia, em plena luz do sol, com uma lanterna acesa. Ah, essa é clássica. O que ele dizia quando perguntavam? Procuro um homem. Subentendido. Um homem honesto, verdadeiro. Uau! Era pura provocação, então? Com certeza. Era uma performance filosófica, pode-se dizer. Cada ato desses era um tapa na cara da sociedade ateniense. Uma forma de esfregar a hipocrisia na cara das pessoas. Entendi. Era uma demonstração viva, então. Exato. Ele não só falava sobre a filosofia. Ele era a filosofia em ação. Mostrava na prática como era possível se libertar desses desejos todos. Viver de forma autêntica, precisar de muito, muito pouco. Era autossuficiência radical. E essa autossuficiência toda levou a encontros memoráveis, né? Como aquele com o Alexandre o Grande. Sim, essa história é fantástica. Alexandre, o homem mais poderoso do mundo, conhecido na época, vai até Diógenes, Impressionado com a figura, talvez. E oferece ajuda, né? Peça o que quiser. E a resposta de Diógenes, lendária. Algo como: sim, não me tires o que não me podes dar. Afasta-te do meu sol. Ou, mais direto, saia da frente do meu sol. Que resposta? O que isso simboliza na sua visão? Olha, pra mim é a síntese perfeita do cinismo. Mostra um desprezo absoluto pelo poder e pela riqueza que vem de fora, que dependem dos outros. O sol era mais importante. Exato. Um bem natural, essencial, de graça para todos, mais valioso que qualquer favor do imperador. Para Diógenes, o poder de verdade estava dentro, na independência total. Ele não precisava de nada que um Alexandre pudesse oferecer. Não se deixava impressionar nem comprar. Incrível. E essa atitude de confronto não era só com os poderosos, né? Ele também cutucava outros filósofos. Tem o caso com Platão, certo? Ah, sim. Dizem as anedotas que ele entrou uma vez na Academia de Platão. A famosa escola de Platão. Isso. E lá dentro, vendo uns tapetes meio luxuosos no chão, ele começou a pisar neles com os pés sujos de lama. Nossa, e o que ele disse? Declarou algo como piso sobre a vaidade de Platão. Direto ao ponto. Bem direto. Era uma crítica clara ao que ele via como talvez um excesso de teoria, um certo elitismo ou um distanciamento da vida real na filosofia platônica. Entendi. Para Diógenes, filosofia tinha que ser vivida, né? Na prática. Exatamente. Na simplicidade, rejeitando qualquer tipo de ostentação, mesmo intelectual.
Era quase um manifesto contra a filosofia muito abstrata, muito no mundo das ideias. É muito interessante pensar como essa figura que parecia tão antissocial para o seu tempo acabou tendo uma influência tão grande depois. Verdade. O estoicismo, por exemplo, que veio depois e também valoriza muito a virtude, a razão, o desapego das paixões. Eles beberam muito na fonte cínica, né? Com certeza. Diógenes popularizou essa busca pela autossuficiência, pela vida simples e virtuosa. Ele deixou uma marca forte. E ele morreu curiosamente no mesmo ano que Alexandre o Grande. Lá por 323 a.C., uma coincidência histórica bem notável. Pois é, o filósofo nu e o conquistador do mundo partindo quase juntos. Bom, então, para a gente ir fechando esse nosso mergulho em Diógenes, o que fica, né? Qual o legado principal dele? Olha, eu acho que ele continua sendo esse símbolo muito forte, né? Da liberdade individual levada às últimas consequências. Sim, e da crítica social feita com muita ironia, muita mordacidade. Exato, e uma resistência quase teatral mesmo, ao conformismo. Ele nos força a pensar o que realmente importa, o que tem valor de verdade na vida. Ele continua provocando a gente até hoje. Sem dúvida. E isso me leva a uma reflexão final, sabe? Diógenes rejeitou radicalmente as convenções óbvias da época dele. Dinheiro, status, poder, o que era fácil de identificar como prisão. Isso. Mas se a gente olhar para o nosso mundo hoje, quais seriam as convenções modernas que talvez nos aprisionem sem a gente nem perceber direito? Boa pergunta. Talvez coisas mais sutis. Pode ser. Será que são as redes sociais, essa busca incessante por validação, por produtividade, ou outras pressões culturais que a gente nem questiona? Como será que a mensagem do Diógenes de focar no essencial, no natural, de viver com autenticidade, como isso ressoa ou desafia o mundo de hoje? Fica aí a provocação, né? Pra gente pensar em como essa filosofia radical de mais de 2000 anos atrás ainda pode nos cutucar hoje em dia. Excelente ponto para encerrar. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo revisitar Diógenes.